Bom dia, gente. Tudo bom? Só antes de começar, eu vou deixar o link da chamada aqui para vocês preencherem. Só um segundinho que eu tô pegando o link aqui. Pronto, tá aí o link da chamada. Então, hoje a gente vai iniciar o segundo bimestre, mas antes de começar o segundo bimestre, eu queria um aviso. Primeiro, ontem eu imagino que vocês tenham visto, mas eu postei as notas de aula, tá bom? A nota do segundo questionário avaliativo e da autoavaliação. A média já está lá lançada. Quem ficou de, de, de recuperação... Ontem não, perdão. Eu lancei de vocês no domingo, tá? Ontem não. É que eu misturei com a turma de informática. Então, só para ser mais exata, vocês tiveram até sábado para responder a prova. No domingo eu já tinha lançado as médias, tá bom? No que é acadêmico. E desde hoje, na verdade, está aberto o período para fazer a recuperação, tá bom? Quem ficou com média menor do que 6 já está disponível. A prova de recuperação, ela tem o mesmo modelo das duas provas que vocês fizeram, os 2 questionários. Tem 5 questões para ser sorteado nos bancos de questões, só que agora, em vez de sortear igual foi no primeiro, que era só frações, e no segundo, porcentagens, razões e proporções, vai sortear entre todas, tá bom? E aí você vai fazer a média da nota da prova, né, da nota que você tirou nessa prova com a média que você tinha antes. Se melhorar, melhora a sua média, igual o padrão do IFG, o que o acadêmico faz, se não, fica o que estava antes, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ficar à vontade para fazer, tá bom? Eu vou divulgar um outro formulário aqui com vocês, já explico que é sobre a OBMAP, já explico que é sobre a OBMAP. Só um minutinho que eu vou pegar o professor Alan tinha me passado. Pronto, achei. Olha, então, eu mandei um link de um formulário aqui, agora eu vou explicar para vocês rapidinho, tá bom? O seguinte, nesse formulário, se vocês clicarem nele, vocês vão ver que vai abrir uma confirmação da presença na OBMAP 2021, né? Qual que é o interesse? Então, o ano passado a gente não pôde aplicar a prova do OBMAP por conta da pandemia, mas esse ano a OBMAP organizou de uma maneira que a gente possa aplicar a prova, tá bom? Então, assim, esse ano vai ter prova do OBMAP. Quem veio, por exemplo, de escola pública, já deve ter feito em outros anos, porque tem para o ensino fundamental também. Essa é a prova do OBMAP do nível superior, tá? Eu vou partilhar a tela aqui rapidinho para mostrar para vocês como é que tá esse negócio de inscrição. E aí eu vou dar umas informações, tá? Pronto, acho que agora está aparecendo na tela para vocês. Desde o dia 28 do 6, está aberto o período para poder aplicar a prova da OBMAP. Vai até o dia 3 do 8. O que a gente vai fazer? Nós estamos pedindo os alunos que estiverem interessados em fazer essa prova, né? A OBMAP busca novos talentos de matemática. Você vai trabalhar com a matemática que você não precisa saber de fórmula, mas só raciocínio, pensar a respeito de questões colocadas lá na hora, tá bom? O intuito deles é achar novos talentos, e muitos desses talentos acabam sendo bolsistas ou premiados com medalhas. Isso ajuda até mesmo para quem for fazer um curso superior, se for na área de exatas, a conseguir bolsa de estudo, ser monitor e tudo mais, tá bom?
Nós aqui estamos planejando entre os dias 27 ou 29, e aí depende, pode ser inclusive um E, tá? 27, 29, dependendo do número de alunos, aplicar a prova, porque essa prova vai ser presencial, né? Uma prova que será presencial, e até um ensaio para a gente ver como que isso vai funcionar, né? Olha, como vai ser essa prova, né, presencial? A gente está vendo com essa direção, com essas instâncias maiores aí, aproem o número de alunos que a gente pode pôr numa sala, mas os alunos que estiverem interessados, ou no dia 27, ou no dia 29, ou possivelmente nos dois, dependendo do número de alunos, a partir das 14 vão realizar essa prova. A prova tem 20 questões, e vocês têm 2 horas e meia para poder fazer, tá bom? Aqui, então, vocês vão pôr informações, e-mail, seu nome, bom, coisas que vocês preencham aí, tá? Isso tem 5 páginas, assim, eu não vou passar para a próxima, porque senão teria que preencher tudo e a gente gasta um tempo aqui. Mas, para quem já fez a prova do BMAP, fica dizendo, olha, né, a gente está voltando com algo presencial e eu costumo incentivar meus alunos a fazerem, tá bom? Como que eu incentivo esses alunos a fazerem a prova? Eu, eu costumo dar um ponto na média para os alunos que vão e fazem essa prova, tá bom? Mas tem que ir fazer mesmo a prova. E os que passam para a segunda fase, porque 5% dos alunos que fazem a prova passam para a segunda fase. E se vão realmente fazer a prova da segunda fase, eu dou mais um ponto na média, tá? Então fica a sugestão para vocês levarem os seus materiais, quem tiver interesse, em todas as observações, e eu não vou ler tudo, mas separando, você tem que levar lápis, borracha, você vai ter 2 horas e meia para responder, e é uma coisa interessante, tá bom? Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta sobre o BMAP, eu estou aqui à disposição para poder ajudar. A gente aplica o BMAP desde 2011 aqui no campus, tá bom? Eu estava cuidando disso até o ano passado e agora tá com o Alan. Passando para vocês o link do site da BMAP, onde vocês conseguem encontrar, quem tiver interessado em estudar, aprofundar o conhecimento seus aí, vocês encontram bancos de questões que te preparam para essas provas, tá bom? Então, assim, você não precisa ir para a prova sem ter estudado nada, tá? Você encontra soluções das provas anteriores, as provas anteriores também, tá bom? Então, assim, dá para se preparar direitinho, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa sobre a prova da UBMAP? Bom, ninguém falou nada, então tá bem. Se algum de vocês tiver. A Nayara perguntou se ganha horas. Não, não ganha horas, não, tá bom? Na verdade, entre aspas, perde horas, né? Vamos fazer a prova, né? Eu incentivo meus alunos, como eu falei, ofertando ponto na média, né? Mesmo estatística não sendo matemática, né? Eu incentivo para que estudem a matemática, né? Ok? Não sei o que o Douglas vai fazer, que ele é o professor de matemática de vocês, mas é a maneira como eu incentivo, tá bom? Eu imagino que vocês já tenham feito, visto essa prova. Vamos fazer o melhor aí. No chat, aí, se puder se manifestar, quem nunca viu uma prova ou ouviu falar de prova da OBMEP, se pudesse manifestar, porque daí eu posso, às vezes, explicar um pouquinho mais, tá bom? Ano passado não teve, né? Era para ter, mas não teve. Foi suspenso. Tá ótimo. Então, se conhece, tá bom, né? Eu vou deixar aqui
um linkzinho numa playlist onde eu tenho exercícios resolvidos da OBMAP também, tá bom? Mas quem tiver um interesse, tá bom? Não é nada obrigatório. Como eu falei, é um ponto extra, tá? Esse ponto extra, quem não fizer não fica prejudicado em nada, tá? Mas fiquem atentos, porque o dia que for selecionado para aplicar, se você vai ter uma série de coisas para responder, sabe? Questão de Covid e tudo mais. Então, assim, se perder a data da prova, não tem uma segunda aplicação, né? Então, pelo menos leiam aí esse formuláriozinho que a gente preparou para vocês. Eu vou deixar o endereço do formulário de novo para vocês, tá bom? O Matheus tinha perguntado aqui. Para se inscrever, na verdade, Matheus, é o seguinte, eu inscrevi o IF inteiro. Quando a gente escreve o número de alunos. Então, eu escrevi o IF inteiro. Mas ninguém é obrigado a fazer, entendeu? Então, o que a gente está fazendo é uma confirmação. Quem tem interesse de fazer, vai confirmar aqui até para a gente poder preparar o número de provas o suficiente e saber como esparramar vocês sem que fiquem muito próximos um do outro, tá? Mas a prova será sim no IFG e a questão da data vai ser avisada dependendo do interesse, né? Então tem as datas 27 ou 29 e se a procura for baixa e a gente conseguir concentrar num dia só, a gente vai atender à vontade da maioria, ou 27 ou 29. Se a procura for alta, a gente vai tentar separar, então, pelos dias 27 ou 29, tá? Mas sim, no IF a ideia é esparramar nas mais diversas salas que tem lá, tá bom? Dividir vocês. Então, quem tiver realmente interesse, então, assim, fiquem atentos, porque a gente está na pandemia, está em situação diferente. Antigamente era só chegar e fazer a prova. Se você não confirmar sua presença, não seguir os protocolos seguidos aqui, lá no dia que chegar para fazer a prova, eu vou falar assim, olha, seu nome não está na lista, você não vai fazer a prova, né? Ok? Eu vou deixar esse link depois lá no Moodle da turma também, tá bom? Mas por aqui vocês já conseguem acessar ele. Eu vou parar de partilhar essa tela para eu poder abrir aqui e a gente começar o nosso segundo bimestre, tá bom? Pronto. O computador ainda travando bastante. Eu vou começar lendo a introdução aqui, depois a gente vai para aquela mesinha onde eu costumo dar aula para vocês. Até porque, bom, isso aqui é das notas de aula que eu deixo lá para vocês, tá bom? Acho que vocês já estão vendo. Então, é até uma forma de ganhar um tempo sem precisar escrever tudo isso, tá bom? Porque são só informações que nos motivam. Quando a gente for falar de variáveis, então a gente vai tentar resolver alguns desses exercícios e a gente vai lá para a mesa, tá bom? E aí quando for falar de tabelas de frequência, aí não vai ter jeito. A gente vai ficar lá na aula mesmo, na mesa. Mas esse começo aqui é mais conceitual, e como vocês têm acesso a esse PDF que eu deixo lá preparado para vocês, então eu vou começar lendo ele, tá bom? Então, como combinado, o segundo bimestre a gente, né, começar a parte estatística. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais, não sei se fica melhor para ler. Ok? E qualquer caso, né, vocês também podem abrir o PDFzinho, como eu falei, das notas de aula. Tá aí na página 51, tá bom? Então, noções de estatística. Vou falar um pouquinho de estatística descritiva, que é o curso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então,
Imagine que um mês antes de uma eleição presidencial, a Confederação de Indústrias de um certo estado encomendou a um instituto uma pesquisa cujo objetivo era detectar a intenção de voto do eleitor e levantar o perfil socioeconômico desses eleitores de cada um dos candidatos, né? Então, o que esse instituto fez para desenvolver essa pesquisa, né? Primeiramente, ele dimensionou uma amostra da população, ok? Então, assim, nós vamos ver aqui embaixo que a população é um conjunto de elementos que possuem uma característica em comum, ok? Pelo menos uma, pode ser mais de uma. Então, por exemplo, como a gente está falando de uma pesquisa de intenção de voto, a população aqui para a gente diz que são brasileiros e brasileiras aptos a votar. Então, assim, não entra dentro desse mundo, por exemplo, adolescentes que não completariam 16 anos até a data da eleição, ou seja, quem não tem título de eleitor, certo? E o que é uma amostra? Uma amostra é um pedaço, um subconjunto dessa população, tá bom? Então, assim, você descobre quem é todas as pessoas que você pode consultar e dentre eles você escolhe alguns, tá bom? E ela fez a coleta de dados por meio de uma pesquisa de campos, né? O problema está aqui, como é observado, a escolha dessa amostra, em geral, é complexa, tá bom? Porque ela tem que contar com diversos fatores, como, por exemplo, o tempo. Então, não adianta eu escolher muita gente se o meu tempo é curto para fazer, né? Ou, se eu tentar escolher todo mundo, será que eu vou ter tempo hábil para fazer? Isso também impacta o custo dessa pesquisa. Mas, além disso, você tem um número de eleitores de cada cidade ou do estado, a camada social a qual cada um pertence, o local aonde vai ser feita essa entrevista. Então, o que é importante, né, dentro dessa amostra? É que a amostra seja representativa, a fim de não comprometer a análise dos resultados, tá bom? Então, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Talvez vocês já tenham visto, por exemplo, enquete em tempo real com intenção de voto para, sei lá, presidente, para governador, coisas desse tipo. Qual o problema desse tipo de enquete? É justamente o fato dela não ser representativa. Ela vive dentro de uma bolha. Então, assim, você concorda mais ou menos com ela e divulga para pessoas que concordam. Às vezes chega a quem não concorda e aquela divulgação para. Não é algo amplo no sentido de consultar todos. Então, quando ele estava falando que a escolha dessa amostra em geral complexa, é porque você tem que tentar dar o termo é esse mesmo, representatividade. Então, se uma população tem mais mulheres do que homens, numa determinada proporção, chutando aleatório aqui, por exemplo, 51% de mulher, 49% de homem. Você não pode, numa enquete dessa, entrevistar 60% de homem e 40% de mulheres, porque você já desvirtuou o cenário, tá bom? Assim como, fala aí, por exemplo, a camada social, a classe social, olha, se você mesmo respeita, digamos, relação entre homens e mulheres, mas observa que na sua entrevista você consultou mais quem é rico, um exemplo, então você já desvirtuou o resultado da pesquisa, porque a população não é composta por maioria de ricos. E isso se aplica em todos. Então, assim, vira e mexe, circula na internet vídeos que viralizam. Fulano está aqui pedindo para responder a pesquisa de intenção, mas o entrevistador não está deixando. Essa pesquisa é manipulada para determinado candidato. E não é isso que acontece, é porque quando o instituto define a pesquisa, quem está lá na ponta é a última pecinha, ele só vai fazer a pergunta. Ele já sai direcionado, olha, você tem que entrevistar tantas pessoas assim, tantas assado, tantas com esse perfil, tantas com outro perfil, porque no final vai dar o equilíbrio mais ou menos de como é a sociedade. Essa que é a intenção, tá bom? E aí, em última instância, você ainda esbarra num ato de boa-fé, que é o instituto que bolou a pesquisa tem que tentar ser representativo e a pessoa que está respondendo também tem que tentar ser coerente, fiel. Não adianta dizer, olha, esse instituto não é sério mesmo, eu vou votar no candidato A, mas eu vou afirmar para o cara aqui, né, que veio me fazer a pergunta, que eu vou votar no candidato B. Senão você também está maquiando, tá bom? Então é por isso que às vezes acontece isso. Não é que você é escolhido ou não, mas é um perfil. Se eu tenho que entrevistar
determinadas, né, quantidades de pessoas com tal perfil, se eu já fiz aquilo, eu não posso entrevistar um a mais. Ou se eu não fiz, então você tem que escolher ainda, não, da maneira como vem distribuído, entendeu? Então é por isso que às vezes ocorre essas coisas que viralizam e as pesquisas já nascem tendenciosas, tá bom? Então isso para qualquer lado, tá? Depois que é feito tudo isso, então, no segundo momento, o que esse instituto faz, né? Então, foi feita a entrevista, colecionou todos, né? Então, assim, vira e mexe, vocês veem, você entrevista 1.500, 2.200, 2.300 pessoas num país com mais de 200 milhões de habitantes e tenta tirar algo aproximado, né? Assim, extrapolar isso para o povo, né? Então, mas no primeiro momento, então, você colhe essa opinião das pessoas, né? E no segundo, você organiza isso em tabelas e dados, tá bom? Que é o que a gente vai aprender a fazer aqui. Constrói gráficos e apresenta os resultados obtidos, ok? No final, divulga isso aí por meio de comunicação, aí seja revista, jornal, internet, não importa, tá bom? Então, o que é preciso associar? Então, é preciso também associar o conjunto de informações. Ok, a gente pode pular isso, que daqui a pouco vai fazer sentido quando a gente for falar de medida de tendência central, que é coisas relacionadas à média e tudo mais. Mas eu vou ler só para não pular o texto. É preciso também associar o conjunto de informações à medida de tendência central e medida de variabilidade, ok? Por fim, então, você coletou os dados, montou tabelas com esses dados e gráficos, depois vai fazer uma análise para confirmar esses dados e ver se tem alguma margem de erro. Então, é também comum, vocês já devem ter visto em pesquisa, olha, a margem de erro dessa pesquisa é de tantos por cento para mais ou para menos, né? Pode, então, assim, mesmo dentro desse extrato que você tirou para analisar a população, ainda pode conter um margem de erro, tá bom? Então, assim, você pode, sei lá, ter que entrevistar, sei lá, 20 mulheres com tal perfil e, por algum motivo, elas não refletiram a opinião de todas as mulheres com esse perfil, ok? Então, o que a pesquisa tenta identificar é onde está essa margem de erro, quanto para cima ou para baixo tem de diferença, tá bom? E aí aqui é importante esse negócio de margem de erro, porque aqui é o que diferencia matemática, né, de estatística. A matemática é exata, ela não cabe essa margem de erro, essa variabilidade. Agora, qual a questão da estatística? Aqui, estatística, ela não trata de algo exato, ela trata sobre a intenção, no caso específico aqui, de voto de eleitor, mas se você extrapolar isso não só para voto, mas para outras coisas, você está pensando sobre o comportamento de pessoas. E isso é flexível. Uma hora a maré está para um lado, então as pessoas se comportam de um jeito. Aconteceu um fato novo, pensando então em eleição, aconteceu um fato novo. A impressão que todo mundo tinha de um determinado candidato, ou que muitos tinham, muda. Então isso impacta também a pesquisa. Então aquilo reflete o momento, tá bom? Não é exato, mesmo com a margem de erro, não é exato, mas assim, a tendência é que, se for mantido aquele cenário daquele momento, é que aquele número apresentado se verifique. Olha, tal candidato tem tantos por cento de intenção de voto. 3 percentual para cima ou para baixo. Então, naquele momento, o reflexo da população é aproximadamente aquele, tá bom? Então, por fim, faz a análise de dados e verifica a margem de erro com os resultados, com que os resultados da amostra refletiram. De fato, a intenção de voto de toda a população de eleitores, tá bom? Então, a área, né, da ciência que estuda isso é o que a gente chama de estatística, tá bom? E, como eu falei, então, esses levantamentos estatísticos costumam ser divulgados em jornais, revistas, internet, etc. E, em geral, tem relação com a nossa vida direta, tá bom? Eles estão relacionados com assuntos como saúde, comportamento, bem-estar humano, economia, demografia, pesquisa de mercado, educação, política, entre diversos outros, né? Política foi até um exemplo aí, tá bom? Sobre as etapas mencionadas, o que a gente pode dizer é que a primeira diz respeito à amostragem, ou seja, você vai coletar amostras para montar a sua pesquisa. E a segunda é a estatística
descritiva, que é o objeto, né, que a gente vai estudar. E por último, a gente chama de inferência estatística. O que é inferência estatística? A gente vai ver, então, que está dividido em 3 pedacinhos, né? Essa área, essa inferência é o que a gente não vai fazer, tá bom? Quando o estudo faz esse levantamento, igual eu falei lá, ele consulta lá, vamos supor, 2.000 pessoas. A opinião reflete, né, em tese, o que essas 2.000 pessoas pensam. A inferência estatística consiste em pegar a opinião dessas 2.000 e pelo método que esses institutos têm, por isso que é importante os institutos serem sérios, eles têm os métodos, isso fica bem em segredo, como que isso reflete a opinião de 200 milhões de pessoas, entendeu? Eles têm um método para fazer isso. Então, como que a opinião, por exemplo, de 2.000 pessoas pode refletir com alguma margem de erro a opinião, né, de 200 milhões de pessoas? Ou seja, você vai extrapolar para todos, tá bom? Então, isso aqui é o que diz respeito à inferência estatística. Ok? Então, por exemplo, a estatística descritiva é utilizada também para organizar e resumir informações relativas a uma população inteira, tá? Então, ela não se refere só à amostra, não, tá bom? Mas também a uma população inteira. Como, por exemplo, ocorre com os censos, tá? Se eu não me engano, esse ano estava previsto para um censo, eu não sei se vai ter também, era para ter tido ano passado. A diferença do censo para essa amostra é que o censo ele consulta todo mundo, né? Então, quando o censo consulta todo mundo, quando ele é realizado, ele não dá algo aproximado, aí ele dá um valor exato. Então, por exemplo, se ele fala que 51% são mulheres no censo, é porque você contou todo mundo e viu que exatamente 51% desse todo mundo é mulher, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de amostragem, a gente pega um pedaço do todo e tenta, né, entrevista esse pedaço e tenta refletir isso para a população em geral. E quando você está falando de um censo, por exemplo, você está falando, não, olha, consultei todo mundo. Por exemplo, a gente consegue fazer um censo dos alunos no IFG, né? Porque são poucos alunos. Você, com esse censo, consegue dizer quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são menores de idade, quantos são maiores de idade, quantos estão para formar esse ano, quantos não estão. Então, isso é uma coisa exata, não é uma possibilidade de acontecer, tá bom? Então, falando um pouquinho de estatística, a estatística é o conjunto de técnicas que permite... A estatística é o conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, escrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento, tá bom? Então, não é uma coisa só da matemática, até uma briga, o pessoal da informática, da química, insiste sempre a gente manter essa disciplina, mesmo não sendo da matemática, porque é importante em diversas áreas para eles fazerem essas pesquisas e levantamento de dados, tá bom? Então, a estatística é dividida em 3 áreas de estudo. A primeira, que é a estatística descritiva, como eu falei, é o que a gente vai estudar, e etapa inicial da análise, ok? Utilizada para descrever e resumir dados. A disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de métodos computacionais mudou essa área, né? Pense comigo o que era fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente em 1950, sei lá, ou para governador. Primeiro, você não tinha internet, né? Não tinha esses computadores que fazem, por mais simples que sejam, você coletar 2.000, 3.000 informações, opiniões, com diversas respostas, é muito dado para a pessoa montar na mão. Então, esses programas hoje ajudam até, né, não só na velocidade, mas também na divulgação de como essas pesquisas são feitas, tá bom? A probabilidade, então, é uma área da estatística. A teoria da probabilidade nos permite descrever fenômenos aleatórios, ou seja, aqueles em que está presente a incerteza, tá bom? Então, por exemplo, diferentemente do que a gente falou até agora, que você estava falando assim, intenção de voto e tudo mais, a probabilidade não é algo onde você tenha controle sobre a situação, né? Então, a não ser que você esteja num sistema viciado. Então, por exemplo, eu estou numa situação onde não há nenhum tipo de vício. Tem uma moeda, cara ou coroa, a chance de cair cara e coroa é a mesma chance, certo? Aí você pode se perguntar, né? Qual é a chance de cair 10 caras seguidas, né? Ou 10 coroas seguidas, ou cair 3 caras e 7 coroas, né?
a probabilidade tenta dar uma resposta para isso, tá bom? Você não tem a garantia que se caiu, por exemplo, 9 caras seguidas, no próximo vai cair cara. A chance de cair cara ou coroa é a mesma chance. O que acontece é que a tendência é que, pelo menos, haja alguma alternância. Você imagina que numa quantidade grande de lançamentos, deva haver um equilíbrio entre o número de caras e coroas. Mas ainda você pode tentar responder isso, né? Olha, qual é a chance de cair 10 caras ou 10 coroas consecutivos, né? E por último, a inferência estatística, que eu falei que é o que permite extrapolar, tá bom? É o estudo da técnica que permite extrapolação a um grande conjunto de dados, tá bom? Então você pega as opiniões das amostras, né? Os dados obtidos na amostra, e de alguma maneira leva isso para cima, né? Ó, leva para a população de maneira geral, tá? A gente falou de população, de amostra, falou de um monte de coisa, mas então, vamos deixar claro o que significa isso para a gente, tá bom? Eu tinha antecipado lá no início da aula. Okay? A população é um conjunto de elementos. Aqui para a gente, no caso que a gente falou no início, pessoas. Pessoas, se você está entrevistando a intenção de votos ou coisa desse tipo, tá bom? Mas não precisa ser só pessoas, tá? Mas desde que eles tenham pelo menos, né, uma característica em comum, ok? O exemplo que eu falei lá da eleição não basta ser brasileiro, né? Por exemplo, um menino de 9 anos é brasileiro, mas ele não pode votar, né? Então, a opinião dele, se é que ele tem uma opinião para voto, não importa, porque no final ele não pode votar, né? Então você vai consultar quem pode votar. Mesmo, por exemplo, um adolescente de 15 anos que tem sua opinião política, se ele não completa 16 anos até as eleições, ele não pode votar. Então ele não pode entrar dentro desse rol de população. Olha, ele não está no que vai votar, tá bom? Mas, por exemplo, ele está num censo, tá? A amostra é um subconjunto dessa população, tá bom? Uma área importante em muitas aplicações estatísticas é as técnicas de amostragem, tá bom? E a gente vai ver quais são alguns desses tipos de técnica que permite você escolher a população, tá bom? De que maneira você tenta escolher essas populações. Aqui só um resuminho de como funciona essas etapas da análise estatística, tá bom? Então você tem uma população, né, com determinada característica. Você vai lá e aplica uma dessas técnicas de amostragem que a gente vai ver aqui. Então você vai lá e, por alguma técnica de amostragem ou combinações dessas técnicas, você vai lá e escolhe um pedaço da população, escolhe uma amostra. Faz a análise descritiva, que é então, assim, essencialmente fazer as perguntas que estão no formulário, tá bom? Seja lá qual for. Coleta essas informações, monta os gráficos, as tabelas disso, e aqui entra o X da questão, que é, por meio dessa inferência estatística, ou seja, você extrapola esses dados e tira a conclusão sobre todo mundo da população, ok? Então é assim que funciona esse processo da estatística, tá bom? Esse mapinha aqui eu tirei do livro didático que a gente adotou como referência, tá bom? Por isso tá até o printzinho bonitinho, azulzinho. Bom, quais são os tipos de amostragem que a gente pode fazer, tá bom? A primeira delas é a amostragem aleatória. Então, vamos supor que você quer escolher 2.000 pessoas e você vai escolher aleatoriamente essas pessoas. O que você está dizendo é que a chance de escolher cada um é o mesmo, tá bom? Aí você pode pensar, esse é o melhor dos mundos, né, professor? Pode ser. Depende de qual é o interesse da sua pesquisa. Por exemplo, a gente comentou aí, se tem mais mulheres do que homens, e eu vou escolher aleatoriamente, mas nesse aleatoriamente eu só escolho homem, ou muito mais homens do que mulheres, talvez eu não esteja refletindo a opinião correta de todo mundo, né? Então, você começa a pensar, deve ter alguma maneira melhor de equilibrar isso, né? Então, tem aqui a amostragem estratificada, que é, então, dividir a população em pelo menos 2 estratos e extrair a amostra de cada um deles. Os estratos seriam, então, assim, você botar características que você quer dentro dos potinhos. Olha, nesse potinho, igual tem aqui no desenho para vocês, o potinho das mulheres e o potinho dos homens, né?
E nesse potinho das mulheres, a cada 2 eu escolho uma mulher, e no potinho dos homens, a cada 3 eu escolho 2 homens. Mas você pode pensar isso em diversas maneiras. Você poderia pensar assim, em religião, em vez de ser um potinho de mulher e homem, sei lá, religião A, B e C. Ou classe social, sei lá, rico, classe média, pobre, e emprego, desemprego. Você pode dividir em vários. E você pode buscar interseções entre essas, tá bom? Então você pode pensar assim, poxa, esse é uma coisa interessante. Mas você poderia ainda fazer uma combinação, né? Olha, pensando aqui no desenho que tem o extrato, mulheres e homens, né? Se a cada 2 eu tiro 1 e cada 3 eu tiro 2, como que eu vou tirar esse 1 e esse 2? Não, vou tirar aleatoriamente, né? Opa, então assim, eu já começo a ver que eu posso misturar esses tipos de escolha, tá bom? Amostragem sistemática, então é aquela em que são escolhidos elementos de uma determinada posição. Então, assim, por exemplo, você monta uma lista de pessoas, fala assim, eu vou escolher de 3 em 3, um exemplo, o terceiro, o sexto, o nono. Então, por exemplo, quando eu me alistei no Exército, aí eu fui lá apresentar, né? A gente chegou, cada um que chegava pegava um número, eles davam um número, tinha lá um número grande, mas eles olhavam só para o último dígito. Chegava um número e tinha o último dígito. Num dado momento, o rapaz chega lá e fala assim, olha, quem tá com final, sei lá, 0, 4, 8 e 9, um exemplo. Sorteio lá na hora, de pé. Aí ficaram de pé, eu não tava, eu dei azar. Falei assim, vocês estão dispensados, né? Vocês vão fazer o juramento e já estão de cara já excluídos, tá bom? Então, assim, para um sistema igual aquele, funciona de maneira, assim, até democrática. Porque ainda falou, olha, quem realmente tem interesse de servir, conversa aqui com um outro soldado que ele vai te dar informação como é que você pode fazer, né? Mas foi como foi na época, né? Então, assim, não houve nenhum desequilíbrio, né? Entregaram aleatoriamente números, sortearam finais, falou, vocês já estão previamente descartados, né? Amostragem por conglomerados, tá bom? Então, consiste em dividir em seções a área populacional e selecionar aleatoriamente algumas dessas seções, tá bom? Eu tentei achar um mapinha disso aqui e não consegui. Quando eu estava vendo a primeira vez, tinha um mapinha lá das eleições dos Estados Unidos. Lá é meio diferente do nosso, eles votam por... Eu até esqueci o nome agora, mas assim, não é o voto é meio, acho que distrital lá, uma confusão, e elegem delegados. Mas então, assim, você fatia o mapa em vários setores, né? Então, assim, vamos pensar aqui no Brasil, tá bom? Acho que a gente consegue pensar. Só um minutinho, Maria. Aí, por exemplo, Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, um exemplo, né? A gente dividiu em cinco seções, né? No caso, região Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E aí você escolhe, olha, eu vou escolher, por exemplo, Sudeste e Nordeste para analisar, né? Então, você vai entrevistar, então, todo mundo do Sudeste, todo mundo do Nordeste. A gente pode depois questionar a eficácia disso. Será que é bom? Será que é ruim? Como que é bom ou ruim, né? Porque o Sul e Nordeste, por exemplo, opiniões muito diferentes, então, assim, vai refletir toda a opinião da nossa população? Eu não sei como isso funciona na prática, mas eu vi, por exemplo, que é, às vezes, um pouco mais comum lá para os Estados Unidos. A Maria levantou a mão. Pode falar, Maria. É porque eu ia falar que eu acho que o negócio dos Estados Unidos é por região administrativa. Então, aí, assim, pode ser. Eu realmente não sei como é de fato lá as eleições. A gente até acompanhei, porque teve eleição lá que parecia que nunca mais ia acabar, né? Conta no papel infinitamente. Mas eu vi, assim, era uma confusão, né? Mesmo no estado, você tinha vários distritos, né? Então, assim, o voto daquele distrito garantia uma vitória naquele lugar e levava os tais delegados daquele lugar. E aí, quem tivesse mais no estado, então, assim, é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa podia ser eleita, mesmo não tendo a maioria de votos, né? Então, assim, mas aí eu não sei, mas pode ser realmente que seja por distrito. Então, vou deixar até a atividade para você, já que você sugeriu, se você puder
na próxima aula só confirmar isso pra gente ou não, seria legal, tá bom? Por último, gente, então assim, das técnicas que a gente listou aqui, tem a amostragem de conveniência, tá bom? Que aí você vai usar o que está de fácil acesso. Então, assim, essa não interessa, é por isso, por exemplo, que aquelas pesquisas, como comentei, olha, pesquisa tempo real, em quem você vai votar, então, aquilo não funciona, não funciona. Porque você pode certamente conhecer pessoas que não concordam com isso, não vão divulgar, você não vai atingir todos de maneira uniforme. Sim, se você não vai atingir todos de maneira uniforme, é conveniente. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa de intenção de voto com meus amigos, determinado candidato às vezes ganha no primeiro turno. Ah, isso reflete a opinião da maioria? Não, não reflete nem talvez a maioria do IFG, tá certo? Então, assim, a coisa não pode ser por conveniência, tá? E às vezes as pessoas insistem em brigar com institutos que já são sérios e trabalham há muitos anos, porque às vezes não acredita nisso, né? E assim, numa região, num lugar tão grande quanto o Brasil, é muito errado a gente achar que o mundo onde a gente vive reflete a opinião da maioria, né? Nós vivemos numa região, especificamente, que tem uma opinião muito forte, mas isso não necessariamente é opinião geral, até porque em termos populacional, o Centro-Oeste é pouco, né? Ok? Então, falando dessas técnicas de amostragem, a gente pode falar de variáveis, tá bom? E o que é variável aqui para a gente? Essencialmente é o seguinte, então o Instituto seleciona, diz o número de amostras, né? Olha só, você vai entrevistar tantas pessoas com tais características, ponto. Quantas pessoas? Vamos supor, 1000 pessoas, ponto. Quais as perguntas? As perguntas são essas. A essas perguntas a gente dá o nome de variável, ok? Então, as variáveis, a gente vai ver, tem essencialmente dois tipos, as qualitativas e as quantitativas. Qualitativas, então vamos começar pela quantitativa. Quantitativa é tudo que você consegue responder com um número. Então, por exemplo, quantos filhos você tem? Ah, um filho, nenhum filho, 2 filhos, 10 filhos, é uma variável quantitativa. Qualitativa é tudo que você não responde com o número, mas sim com a qualidade, ainda que a qualidade, entre aspas, seja sim ou não. Por exemplo, só para comparar, você tem filhos? Sim ou não. Então, é uma variável qualitativa. Quantos filhos você tem? Ah, 0, 1, 2, 3. Então, uma variável quantitativa, tá bom? Então, isso depende da maneira como a pergunta é feita, tá bom? Eu vou ler um resuminho aqui, que é o seguinte, um resumo não, um exemplozinho, que é o seguinte. A entidade de né, que representa os moradores de um determinado bairro, queria traçar um perfil dos frequentadores de um parque, ok? Que estava no bairro. Então, uma equipe de pesquisa foi à rua, contratada para realizar o trabalho, e elaborou questões a fim de reunir informações procuradas. Tá bom? Essas questões que a gente vai dar o nome de variáveis. No amanhã, 20 pessoas foram entrevistadas e cada um respondeu questões para identificar coisas como o sexo, a idade que foi arredondada, ok? O número de vezes que frequentava o parque, o estado civil, o meio de transporte usado para chegar ao parque, o tempo de permanência e a renda familiar. Os resultados estão na tabela aqui, tá bom? Bom, pode ver a tabela, eu não vou ler tudo, senão também faz sentido, mas só para dar um exemplo. A primeira aí na nossa tabela tinha 26 anos, masculino, ia ao parque 5 vezes por semana, casado, ia de carro, ficava mais ou menos 30 minutos e tinha uma renda familiar mensal de 13 salários mínimos, 3,3, certo? Por exemplo, esse aqui, feminino, 31 anos, vai ao parque 3 vezes por semana, é solteira, ia de ônibus, ficava mais ou menos 2 horas no parque, a renda salarial de 8,2 salário mínimo, tá bom? Então, assim, são 20 respostas, tá bom? Cada um dos aspectos investigados que permitirão fazer a análise desejada é denominado uma variável. Okay? Então, cada um dos aspectos investigados. Essencialmente são as perguntas, tá bom? Dessa forma, podemos dizer que a variável é o conjunto de resultados possíveis para um dado fenômeno. Ok? Então, são os resultados possíveis. E são divididos em dois grupos. As qualitativas, como eu falei, as variáveis são expressas por atributos, qualidades ou preferências. Então, exemplo, sexo. Sexo você não pode responder com um número.
Cor da pele, você não responde com número. Estado civil, você não responde com número. Você responde por meio de qualidades, ok? Esse qualidades entre aspas, tá bom? Atributos, como está descrito aqui. Meio de transporte também. E diversos outros, tá? E as variáveis quantitativas, que são as variáveis cujos valores são expressos por números. E essas quantitativas, eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? Mas só vou ler esse finalzinho. As variáveis quantitativas são divididas em dois grupos, ok? As que são discretas e as que são contínuas. Discretas são aquelas cujos resultados são finitos, é um número finito ou enumerável. Por exemplo, o número de filhos, o número de carros, os alunos na escola, e assim sucessivamente. E o que é contínua? São aquelas que os resultados não é enumerável. Por exemplo, é um intervalo real ou união de intervalos reais. Okay? Então, por exemplo, o tempo. O tempo, quando a gente está falando de uma coisa que é contínua, a gente é o seguinte: você sabe sempre quem é o próximo. Depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4, depois do 4 vem o 5, depois do 1 milhão vem 1 milhão e 1, certo? Quando eu estou falando de tempo, depois de 1 segundo não vem o 2 segundos. Vem o 1 segundo e o quê? Ah, professor, 1,1 segundo, 1,01. Então, é uma coisa que não é numerável. Ela é contínua, tá bom? Peso, altura, pressão atmosférica, ok? Pode pensar também nível de pressão nossa. Idade, tá bom? Açúcar no sangue e outros. Assim vai, tá bom? Eu queria fazer esse exercício com vocês hoje, mas não vai dar tempo. Vocês vão ver que essa primeira lista, eu faço um deles na próxima aula. Mas tem só 3 exercícios, ok? E é só você classificar as variáveis como qualitativas ou quantitativas. Aí para você diferenciar bem, então, quantitativa, gente, tem a ver com número. Qualitativa não é número quando você vai dar essa resposta, tá bom? Então, por exemplo, você tem computador em casa? Isso é uma variável qualitativa. Por quê? A resposta só pode ser sim ou não, ok? Se a pergunta fosse, por exemplo, quantos computadores você tem em casa? Então era quantitativa, porque a sua resposta ia ser 0 se fosse nenhum, 1 se fosse 1, 2 se tivesse 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Quantas vezes por semana você acessa a internet? Essa é uma variável quantitativa. E ela é quantitativa o quê? Né? O exercício só pede em quantitativa ou qualitativa, mas ela é quantitativa discreta, porque eu acesso no máximo 7 vezes por semana, né? Ok? É. Ou acesso um dia, ou 2 dias, ou 5 dias, não importa, ok? Mas aí, só para dar diferença de contínua e discreta, é o seguinte: numa escala de 0 a 10, qual é o seu índice de confiança com a segurança do comércio eletrônico? Você vai dizer uma escala de 0 a 10, então é um número. Então, portanto, é quantitativa. Só que é quantitativa contínua. Por quê? Depois do 1, não vem o 2. Pode ser 1,1, 1,01, 1,5, sei lá, coisas desse tipo, tá bom? Isso porque não houve nenhuma restrição aqui na hora que foi dar a resposta. Então, a gente tem exemplo aqui de qualitativa, quantitativa contínua e quantitativa discreta. Depois vocês preenchem o resto, a gente faz isso com calma na próxima aula, tá bom? Eu vou mandar o linkzinho da chamada de novo aí, que eu vi já perguntando. Vou só copiar aqui para poder... Pronto, tá o linkzinho da chamada. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Se não, na próxima aula, a gente, né, eu termino esse exercício com vocês, e a gente vai começar a tabela de frequência e não vai ter jeito. Eu vou precisar escrever lá mesmo, tá bom? Porque aquela parte era mais conceitual. Se eu fosse escrever, talvez a gente gastasse mais de uma aula para ler algo que depois eu já até deixei pronto e vocês podem ler com calma, tá? Bom, gente, se ninguém tem nenhuma pergunta nem nada, eu agradeço vocês e lembrem quem ficou de recuperação de responder a prova, tá bom? Eu que agradeço a todos e uma boa semana para vocês.